Henker que vive duas vezes. Capítulo 395. Trovão, 2. Alforone era um muro que pairava sobre os jogadores como uma montanha. Ele foi considerado o jogador mais forte desde a fundação da torre, e mesmo o maior rei da tribo de um chifre, o rei marcial, não conseguiu derrotá-lo. A pressão que irradiava dele era extraordinária e era uma maravilha que ele não fosse um deus. Sitigarba ruge. Hel levanta as asas, firmemente em guarda. Ralfas encara o ser com um olhar sombrio. Vimalacitra fecha a boca. Cernunno se levanta com movimentos bruscos. Muitos deuses olham para a cena com olhares enfurecidos. Muitos demônios observam a situação com cautela. As respostas dos deuses e demônios ligados a Ion-Wu eram diversas, mas todos tinham uma coisa em comum: a fúria. O intenso sentimento de hostilidade deles em relação a Alforone era uma prova do quanto ele os havia frustrado por tanto tempo. Ninguém sabe o objetivo de Alforone. Ele bloqueou o 77º andar por um longo tempo, dividindo o céu e a terra, impedindo que os jogadores subissem e que deuses e demônios chegassem abaixo. Hades disse de passagem que os deuses e demônios chamavam Alforone de divisor dos céus e da terra. Ele também disse que Alforone queria que a linha entre transcendentes e mortais fosse distinta. Se um transcendente tentasse interferir em um estágio, ele os restringiria imediatamente, e quando um mortal entrasse no território de um transcendente, ele os expulsaria. O Tártaro era um lugar intermediário, então ele observava principalmente. Mas se Dis Plutão interferisse em um estágio, ele imediatamente se adiantaria. Do ponto de vista dos deuses e demônios, as ações de Alforone estavam mais próximas das de um guardião do que das de um jogador. Ele era como a vontade do sistema. Se o sistema fosse um ser vivo, provavelmente faria o que Alforone estava fazendo, e era por isso que os deuses e demônios o odiavam. Eles o chamavam de apóstolo da torre. A entidade começou a falar. A energia nos céus estava confusa e eu estava me perguntando o que aconteceu. Então, você é o novo rei do submundo. Não sei se devo ser cauteloso ou parabenizá-lo. Esta é a primeira vez que algo assim acontece, então estou em uma posição estranha. Ion-Wu não sentiu o poder opressivo de Alforone. Parecia outra coisa. É muito amplificado, como se ele fosse mais de uma pessoa. Se milhares de pessoas se reunissem no mesmo lugar e falassem em uma só voz, provavelmente seria assim que soaria. Havia tantas vozes misturadas em uma só, tantas energias expressas em uma única forma. Isso fez Ion-Wu se perguntar se Alforone era realmente um indivíduo. A grande entidade que enchia o palco irradiava sua vontade enquanto continuava a falar. E os soldados do submundo não apenas apareceram no palco, mas também causaram essa bagunça. Esta é uma clara violação do compromisso. Você está ciente disso? Embora a enorme neblina que presumivelmente era Alforone permanecesse no céu, todos os membros do Dis Pluto endireitaram as costas, imediatamente em guarda. Era como se um olhar incomensurável estivesse voltado para eles. Como se uma fera enorme estivesse se perguntando o que fazer com um bando de cachorrinhos em seu território. Eles eram soldados de elite que protegeram o Tártaro e, apesar de serem seres divinos de nível inferior, ainda possuíam divindade. Mas tudo isso parecia inútil diante de Alforone. Eles engoliram. É claro que eles estavam cientes da promessa. Eles não sabiam dos detalhes, mas Hades lhes disse que isso havia sido feito entre o mundo celestial e Alforone. Eles não interfeririam nos territórios uns dos outros e, se o fizessem, não resistiriam a qualquer ação física tomada contra eles. Se Alforone quisesse seguir a promessa ao pé da letra, isso significava que Dis Pluto estava claramente errado. Mesmo que resistissem, Alforone os dizimaria facilmente. Principalmente porque seus corpos já estavam estressados pelo ambiente desconhecido do palco. Ion-Wu também estava ciente de sua situação. Hades transmitiu grande parte de seu conhecimento junto com o trono, e isso incluía a promessa. Droga. Ele pensou que poderia finalmente respirar depois de escapar da Mãe Terra, dos titãs e dos gigantes, mas era apenas montanha após montanha. Na verdade, isto nem era uma montanha, era um vulcão. Eu tenho que persuadi-lo de alguma forma. Ainda assim, foi um alívio que, ao contrário da Mãe Terra, que era simplesmente um ser cheio de ganância, Alforone parecia mais racional e propenso a fazer concessões. Ion-Wu teve que fazer com que Alforone lhe desse uma folga quando se tratava da promessa. Caso contrário, ele definitivamente não era alguém para enfrentar. O que ele poderia dizer para convencer Alforone a deixar Dis Pluto em paz? Sua mente rápida não estava no seu melhor momento devido à tensão e ao cansaço das batalhas que acabara de enfrentar. Só então, Jeong-Wu olhou para o céu e avançou lentamente. Por favor, você se lembra de mim? Surpreso, Ion-Wu tentou impedi-lo, mas Jeong-Wu acenou com a mão, indicando que estava tudo bem. Alforone riu com bom humor. Mesmo com sua sorte desalinhada e destino curto, você vagou pelos céus. Vejo que você conseguiu uma imagem no final. Por alguma razão, Ion-Wu sentiu que as palavras não eram dirigidas a Jeong-Wu, mas a ele. Uma semelhança? O que Alforone viu? No entanto, Alforone voltou-se para Jeong-Wu como se não quisesse falar mais sobre isso. Sim, faz muito tempo que não nos vemos, criança do passado. Jeong-Wu assentiu solenemente. Graças ao que você disse naquela época, posso estar aqui assim. Eu não fiz nada. Seu desejo era tão desesperado que sua vida tomou essa forma. Foi só então que Ion-Wu soube que Jeong-Wu havia se inspirado em Alforone para criar o diário em Superbia.
Eu ainda quero te agradecer. Fico feliz em ouvir você dizer isso. Você parece saudável, então é um alívio. À medida que relembravam, a atmosfera parecia ficar mais leve e amigável. Jeong-woo continuou com uma cara brilhante. Então. Impossível. A resposta foi fria. Você quer dizer que são pessoas que te ajudaram e que nada mais poderia ser feito. E que eles ficarão tão quietos que não perturbarão o mundo inferior. Jeong-woo fechou a boca porque Alforone antecipou todas as suas palavras. O tom de Alforone ainda era afetuoso, mas suas palavras eram rígidas. Não há exceções. Yeon-woo e Jeong-woo sentiram seus corações se contraírem. Se eu fechar os olhos agora, terei que fechar os olhos para outras situações. Com essas palavras, Pluto ergueu suas armas como uma só. Clang! Eles empurraram seus escudos para frente e ergueram suas lanças bem alto. Um denso espírito de luta encheu o campo de batalha como se estivesse tentando afastar a pressão de Alforone. Nossa, nada é fácil. Isso tudo é resultado do temperamento encantador do nosso mestre? Shannon estalou a língua enquanto puxava o Sword Breaker e se levantava do chão. Bum! Balançar. Ele se transformou em um raio de luz no céu e imediatamente disparou sua habilidade característica, vulcão. Enquanto as chamas vermelhas se espalhavam ao seu redor, Yeong e Rebecca o apoiaram pelas costas, atirando projéteis. Olhos gigantescos se abriram no ar enquanto Bu criava inúmeros círculos mágicos que atacavam Alforone ao mesmo tempo. Khan e Galliard atacaram, enviando pequenas explosões na neblina. Shannon já era um ranker alto e todos que o ajudavam também eram habilidosos. Eles pensaram que mesmo que não conseguissem impedir Alforone, poderiam pelo menos feri-lo. Estrondo. A pesada aura na neblina tremeu de repente e algo mole caiu no chão. Shannon. Yeong percebeu quem era e correu freneticamente. O que aconteceu? Shannon, que estava bem há pouco, agora estava gravemente ferido. Seu corpo estava prestes a rachar e ficou mais fraco, o que significava que sua existência corria o risco de ser destruída. Os membros do Pluto enrijeceram. Eles sabiam o quão forte Shannon era depois de vê-lo em batalha. Mas ele foi derrotado tão facilmente, sem sequer uma chance de revidar. Foi uma situação perigosa. Os ataques de Shannon também não pareciam ter afetado Alforone. Mas Khan e os outros pensaram que Alforone poderia esmagá-los imediatamente se não fizessem nenhum movimento. Eles começaram a ativar suas habilidades características. Corte. Capacidade total. Khan balançou sua espada de sangue, dividindo o espaço e enviando projéteis vermelhos para o céu, puxando seu Bian ao máximo. Com a ajuda de Bran, Galliard atirou flechas sem descanso, e Kreutz elevou o poder sagrado de Zulfikar ao máximo para aumentá-los a um grau extraordinário. Os soldados de Splutão também liberaram seus níveis de uma só vez. Sua intenção de luta girou pelo palco, colocando-o em perigo. O palco que ainda estava sendo restaurado após a interferência da Mãe Terra estava mais uma vez em confusão. Aak, como vou fazer tudo de novo? Os altos guardiões esfregaram a cabeça, gritando com a súbita duplicação de suas tarefas. Guardiões como Lupe tentaram transportar os jogadores para o andar de baixo para que não se envolvessem, mas não funcionou e o sistema continuou repetindo a mesma mensagem. Erro. Erro. O que diabos? Rio. É como quando o rei marcial estava causando uma confusão. Que bagunça. Ai, ai. Você acha que este é o momento certo para rir, seu maldito goblin? Faça alguma coisa. Enquanto Ivolk ria e o choque se espalhava entre os guardiões, a aura tremeu mais uma vez. Clarão. Um enorme raio de luz cegou a todos. Quando a visão deles voltou, eles descobriram que todos que desafiaram Alforone haviam caído no chão, vomitando sangue. A feroz intenção de luta de apenas um minuto atrás não foi encontrada em lugar nenhum. Caramba, o que? Apertando o peito, Khan olhou para Alforone. Ele não tinha ideia do que acabara de acontecer. Quando a luz brilhou, ele sentiu seu poder mágico parar e sua habilidade falhar, e a reação danificou gravemente seu corpo. O fluxo de mana que fluía na atmosfera também foi interrompido, assim como as mensagens do sistema. Tudo foi virado de cabeça para baixo. Era como se o sistema estivesse se comportando de acordo com os desejos da Alforone. Ele continuou pendurado no céu como se tivesse antecipado tudo e protegeu sua vontade no 77º andar, sem sequer se mostrar. E tecnicamente, o trono do submundo também não deveria estar aqui. Posso ficar em silêncio sobre as peças do Rei Negro, mas não mais do que isso. O olhar de Alforone mudou para Yeon-woo. Yeon-woo cerrou os dentes. Ele queria lutar ao lado de todos os outros, mas seu corpo simplesmente não permitia. Ele usou toda a sua força na batalha com a Mãe Terra. Ele tentou forçar seus poderes a sair. A quinta etapa do despertar falhou. A quinta etapa do despertar falhou. Isso não foi tudo. Sua conexão com Erlang Shen é instável. O poder Dragon Kill foi pausado. Sua conexão com Agares é instável. O poder Wicked Devil foi pausado. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Por favor, seu bastardo, o que? A mensagem não foi enviada devido a motivos não especificados. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Não me corte. A mensagem não foi enviada devido a motivos não especificados. Os canais que sempre o rodeavam tinham ficado fracos ou estavam completamente desconectados. Como os Skywings estavam ligados aos poderes dos deuses e demônios, eles se tornaram inúteis.
Devo corrigir isso. Depois de determinar que o trono do submundo que Yon-Woo havia recebido era uma ameaça ao ecossistema da torre, Alforone se adiantou para tirá-lo dele. Uma luz brilhou mais uma vez. Yon-Woo sentiu como se uma mão enorme o estivesse esmagando e ele ficou impotente para resistir. Não importa o quanto ele quisesse lutar, seu corpo não se movia e apenas sua consciência parecia estar desperta em um mundo que havia desacelerado. Assim como ele estava se perguntando se seria destruído em um estado tão impotente, Jeong-Woo apareceu na frente dele em sua armadura prateada brilhante e com suas brilhantes asas celestiais abertas. Você não pode fazer nada sem mim. Ele sorriu para Yeon-woo. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Ele queria gritar para Jeong-woo parar. Era muito perigoso. Ele queria dizer a Jeong-woo para não seguir em frente em seu estado instável, mas não conseguia falar. Vamos, Mirne. No momento, esse nome parece ser mais adequado do que Nêmesis. Começando do chão, Jeong-woo voou em direção a Alforone. Nêmesis seguiu com suas presas à mostra. Foi o retorno de Heaven Wing, o jogador que abalou a torre há muito tempo.